Nosso boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Sempre. É sempre uma alegria estarmos juntos nas reflexões dos ensinamentos de Jesus. Nós convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal e acompanharem as programações semanais. Para iniciar a nossa atividade da noite, nós convidamos a todos a nos acompanhar em prece, em pensamento. Então, aqueles que se sentirem melhor fechar os olhos, vamos buscar a Jesus, mestre amigo, benfeitores que nos acompanham, que coordenam as nossas atividades. Nós pedimos a presença, o amparo para mais essa tarefa. Também rogamos em benefício dos nossos lares, que cada um de nós seja atendido para o equilíbrio, a paz. E pedimos, Senhor, que possa estar conosco e que nós estejamos contigo em nossos pensamentos. Que assim seja. Nós vamos então, nessa noite, trabalhar o tema Aquele que se eleva será rebaixado, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec, o codificador da doutrina espírita, juntamente com os benfeitores que realizaram todo esse trabalho, para esse tema selecionaram então 3 passagens do Evangelho. Nós vamos iniciar lendo a passagem de São Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. É uma passagem muito conhecida, mas vamos então refletir juntos. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então nós vemos que nesta afirmativa de Jesus, ele não nos diz que são as crianças que entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles de nós que nos convertermos, nos tornarmos quais crianças. Então a conversão se refere à transformação, a uma conquista íntima que depende de cada um de nós. E a criança aqui representa a simplicidade, a inocência. Então, devemos nós, para alcançar esse reino dos céus, que certamente é um estado íntimo de elevação, o que nós precisamos para alcançar esse reino dos céus? Então, nos convertermos como criança, nos tornar pequenos, isso representa a humildade. A humildade, então, em nossa postura perante a vida. E assim, Jesus segue explicando a respeito da humildade em mais uma passagem. Nós vamos novamente pedir licença para a leitura, pois se trata de uma fala importante que gostaríamos de compartilhar. Esta passagem, então, também é de São Mateus, capítulo 20, versículo 20 a 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe então Jesus: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe responde: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam que sim, podemos. Jesus então lhe replicou:
É certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim, vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, nós buscamos uma complementação desta passagem no livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos através da mediunidade de Chico Xavier. Humberto de Campos, então, nos explica que esses dois filhos de Zebedeu eram os apóstolos Tiago e João, filhos, então, de Zebedeu e Salomé. O texto que nós buscamos a referência se chama A Família de Zebedeu. Então, conta-nos lá Humberto de Campos que, de frente ao rio Tiberíades, Jesus chama os dois meninos, pois eram ainda adolescentes, para a convocação ao apostolado. Eles que já tinham ouvido falar do Cristo, enchem-se de alegria, emocionam-se e correm então a seu lar relatar a sua mãe. Salomé, que era uma mulher muito bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Mas ela pensou que Jesus estava falando em nome de algum príncipe, que se tratava então de alguma convocação para um trabalho aqui no mundo terreno. E ela então resolve ir conversar com Jesus, assim como toda mãe quer o melhor para os seus filhos. E ela chega então e se refere ao pedido a Jesus para que um sente à sua direita, outro à sua esquerda, pensando que Jesus instalaria aqui o seu reino. E Jesus então lhe pede, lhe afirma que ela não sabe o que está pedindo e se refere então a este cálice que eles irão beber. Mas, neste momento, os discípulos, os apóstolos que ali estavam à volta, também receberam aquela conversa com uma certa manifestação de indignação, pois afinal, como que eles teriam um lugar tão especial ao lado do Cristo e eles, né? Então, a passagem segue dizendo: ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, ao contrário. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Então, nesse momento, Salomé já não sabia mais como agir naquela situação, resolve voltar para casa. E nós vemos aqui, neste relato, que Jesus percebe as limitações daqueles que estão com ele e acolhe eles então com amorosidade, chama-os para perto de si e explica que não se tratava de um reino neste mundo, que assim os príncipes agiam com hierarquia, um dominando o outro, mas que para ele, para este reino dos céus, aquele que quiser ser o maior, que seja aquele que mais serve. E ele coloca então o seu próprio exemplo, dizendo que ele veio para servir e dar a sua vida pela redenção. Então aqui mais uma vez o convite à humildade. E no livro então Boa Nova, segue Humberto de Campos nos dizendo que Salomé volta para o seu lar e põe a par então Zebedeu da situação ocorrida durante o dia. Zebedeu então também resolve buscar a Jesus para trazer as suas explicações, para tirar as suas dúvidas.
E Jesus então fala para Zebedeu: Zebedeu, tu conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração. Sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? E Zebedeu afirma que não. Que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Então vejamos o que significa isso para um pai, ouvir a respeito dos seus filhos. Então Jesus deixa claro aí os enfrentamentos, aquilo que eles iriam passar. E que cálice seria esse então que eles teriam que beber junto ao Cristo. E nós vemos que assim se deu realmente, exceto Judas, que suicidou-se, e o próprio João, que morreu já em idade avançada, não foi morto. Ele foi sim preso várias vezes, torturado, exilado na ilha de Patmos, mas desencarnou já em avançada idade. Os demais todos foram mortos, crucificados, apedrejados, decapitados. Então realmente o Cristo sabia do que seriam os enfrentamentos futuros. E Jesus então segue explicando a Zebedeu que o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo para Jesus era o seu gozo, o sofrimento, o cálice, mas o seu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória, pois é claro, Jesus sabia realmente e sabe a caminhada que nós, enquanto humanidade, temos pela frente. E Jesus então falou da grandeza da missão que tinha convidado os filhos de Zebedeu a realizar. E diz: o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Zebedeu então, ouvindo, esse diálogo segue, ouvindo Jesus, ele emociona-se profundamente, compreendendo a grandeza daquele momento. E ele avança então dentro da pequena sala onde estavam na casa de Simão Pedro, e o pai dos apóstolos toma a destra do mestre, umedecida em lágrima, e com isso, umedecido em lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando, diz a Jesus: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus então, atraindo docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estava perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte da fé viva. Então, vejamos que Jesus convoca ali aos apóstolos e também aos primeiros cristãos ao sacrifício, a beber esse cálice que a muitos e muitos foi o sacrifício da própria vida. E hoje Jesus nos pede o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós não precisamos entregar a vida física, mas que possamos entregar a nossa alma, buscando a fidelidade aos seus ensinos. E a terceira passagem, então, também é muito conhecida, onde Jesus afirma que quando formos convidados a bodas, que não tomemos os primeiros lugares, pois poderá chegar ali alguém com mais importância do que nós e poderemos ser convidados a se retirar e sentar mais atrás. Mas sim, que busquemos os lugares com menor destaque, para que, quem sabe, alguém se aproxime de nós e diga: venha mais à frente, suba um pouco.
Então aí, novamente, a humildade é destacada e Jesus afirma: todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, nós vemos que esses princípios todos que vemos nessas 3 passagens se referem à humildade. E a humildade é a condição essencial para a nossa felicidade. Por isso, Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. E os pobres de espírito, sabemos aqui se tratar da condição de simplicidade, de humildade. Então ele destaca essas 3, Kardec destaca essas 3 passagens, trazendo o exemplo da criança como o tipo de simplicidade de coração, a nossa postura que devemos sempre buscar servir para nos tornar o maior e não ser servido. E por último, não buscar nos exaltar, porque aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se elevar será rebaixado. E o Espiritismo vem então sancionar estas passagens pelo exemplo, nos trazendo então inúmeros casos relatados nas obras psicografadas da posição daqueles que neste mundo eram pequenos, eram simples, eram aqueles tidos como de mais simplicidade, e ao adentrarem ao mundo espiritual, ao retornarem à pátria espiritual, eram então de posição de grandeza, de virtudes, de elevação moral, porque levaram daqui as suas obras no bem, a sua postura de humildade, de fé e de simplicidade. Enquanto que muitos que aqui eram aqueles de destaque, aqueles que eram os maiores, mais poderosos, não levaram nada que tinham, os títulos, a riqueza, a nobreza, tudo ficou. E nos relata o texto que adentram então ao mundo espiritual como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas, chegando na espiritualidade sem a luz íntima, pois não a conquistaram aqui neste mundo através dos seus atos, e sim permaneceram arraigados no orgulho e na vaidade. E também o Espiritismo aponta-nos outra aplicação deste princípio, que é nas encarnações sucessivas. Então, numa existência, eu posso estar numa posição de elevação financeira, de destaque, onde eu tenho um poder, digamos assim. No entanto, numa reencarnação seguinte, eu posso descer à condição mais ínfima e ser aí provado em meu orgulho, em minha ambição, em minha vaidade. E nós buscamos então um exemplo para este princípio da reencarnação no livro Contos e Apólogos, escrito pelo irmão X através da mediunidade de Chico Xavier. Se chama Dívida e Resgate. Essa história então nos relata que era a antevéspera do Natal do ano de 1856 e Dona Maria Augusta Correia da Silva era uma senhora de extensos haveres, era uma fazendeira e retornava à sua fazenda às margens do rio Paraíba após um ano de passeio repousante na corte. Era matrona, orgulhosa, e naquela tarde chuvosa recebia então os seus 62 cativos de sua casa. Ela sentava-se em poltrona distante e eles então adentravam
a sala sorridentes, humildes, lhe pedindo a bênção. À distância, para cada servidor que exclamava de joelhos: Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Sinhá. Ela respondia: Louvado seja. No entanto, com uma voz severa, terrível, que não transparecia nenhum carinho ou consideração por aquele gesto. Ali passavam então velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços, crianças. A última pessoa que ali passou foi uma pobre moça mestiça, sustentando no braço 2 crianças recém-nascidas. A fazendeira soberana levantou-se, emperdigada ante as pobrezinhas, e lhe dirigiu a palavra antes mesmo que ela falasse alguma coisa. Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro, precisamos conversar. Ela assim o fez. Logo estavam no terreiro, guiadas pelo rude capitão do mato, e as 2 mulheres então foram até as proximidades do rio Paraíba, que estava transbordante. Dona Maria pousou o olhar na mestiça e falou: Diga de quem são essas 2 crias nascidas em minha ausência. E ela responde: de Nhosico, Sinhá. Nhosico era o filho da Dona Maria, e ela então esbravejou, falou impropérios e pediu que ela negasse essa infâmia. E ela diz: não posso, senhora. E esse diálogo segue com muitas ofensas, com uma postura de grande orgulho por parte de Dona Maria e de desespero por parte da Matilde. Não vamos entrar em detalhes, pois o nosso coração se contorce de tristeza nessas situações que sabemos que foram barbáries que ocorreram no período da escravidão. Mas por fim, então, Matilde é atingida com um golpe, jogada ao rio, pedindo socorro e implorando para não se separar de seus filhos. No entanto, a frieza da senhora termina com a situação desta forma. 100 anos se passaram e novamente era antevéspera de Natal de 1956. Dona Maria Augusta, agora reencarnada na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Estava em outro corpo, mas era a mesma mulher. Mas ao invés de rica latifundiária, era agora uma apagada mulher que enfrentava rigorosas lutas e trabalhava pelo pão de cada dia, auxiliando o seu marido. Sofria no lar as privações que os escravos sofreram a seu tempo. Era mãe, padecendo de aflições, de sonhos, meditava nos filhinhos o que seria agora nas expectativas da chegada do Natal, quando uma chuva muito forte inicia. Era realmente um temporal que desabava e de repente a água começa a adentrar aquele lar. Resolve então deixarem a casa com suas crianças. O marido segue à frente, com eles e ela logo atrás. No entanto, as águas começam a subir de repente e ela estava à frente de um grande rio. Erguia-se as águas com correnteza e ela começa a desesperar-se em ver que os filhos e o marido se afastam. E ela então cai, cansada de tentar lutar, e segue então as correntezas, gritando socorro, pedindo a Deus para não separar-se dos filhos. E nós vemos aí então uma situação de resgate, onde ela desencarna
da mesma forma e sentindo as mesmas dores ou de uma forma similar ao que fez passar Matilde na reencarnação anterior. Isso nos mostra então que existe uma lei de causa e efeito, existe uma justiça divina, que não se trata de um castigo, mas de sermos provados e sermos e passarmos pela expiação, a fim de sentirmos e compreendermos o sentimento do próximo. Muitas vezes, se nós não escolhemos o caminho do amor, da compreensão, do respeito, nós acabamos enfrentando a dor para compreendermos então que precisamos ter este respeito ao próximo. E para nos encaminharmos então ao encerramento, nós encontramos no livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier novamente, através de Emmanuel, um texto chamado Humildade. E Emmanuel nos afirma que a carência da humildade, ela causa para nós enquistamentos doentios. O orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência. E nessa postura, a alma muitas vezes acolhe facilmente o desespero, o ciúme, o despeito, a intemperança. E isso gera para nós uma tensão psíquica, nos explica Emmanuel. E se exprime então muitas vezes na depressão nervosa, no desequilíbrio emotivo, na ulceração, na disfunção celular. Vejamos que o orgulho, ele pode causar para nós realmente o desequilíbrio. Claro que todos nós temos muito orgulho e muito egoísmo para vencermos dentro de nós, mas se estivermos buscando pelo esforço, pelo empenho da transformação, a busca de mudarmos, de sermos melhores, nos esforçando pela postura da humildade, nós teremos certamente como aliviar isso. Mas se nos entregarmos e nos comprazermos das posturas da vaidade, do orgulho, muitas vezes desprezando as pessoas à nossa volta, isso certamente vai causar para nós o desequilíbrio, pois nós nascemos com uma destinação, que é o aperfeiçoamento. É o aperfeiçoamento constante e estamos todos fadados à evolução. Se nós não nos decidirmos pelo nosso raciocínio, pelo nosso coração, pela nossa vontade, Deus encontrará meios e muitas vezes com isso criamos então dificuldades e tormentos que muitas vezes são escolhidos por nós mesmos pelas nossas atitudes. E Emmanuel então finaliza nos dizendo que a humildade não é a servidão. Humildade é independência, é liberdade interior. Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal, recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Lembrando do exemplo do próprio Cristo, que nasceu em palha da manjedoura e despediu-se de nós pelos braços da cruz. Então, que possamos refletir sobre esta virtude, a humildade. Passemos a analisar em nós mesmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, aquilo que predomina em nós, para deixarmos de nos frustrarmos, de esperarmos sempre algo em troca, de acharmos que precisamos ser reconhecidos, bajulados, e possamos então seguir na postura da gratidão, da fé, reconhecendo a grandeza de Deus e a bondade divina em nossa vida.
E com isso, então, nós finalizamos a nossa reflexão e convidamos a todos a fazermos uma prece de agradecimento. Amigo Jesus, novamente te buscamos, agradecidos pelos ensinos deixados a todos nós, pela tua bondade de estar conosco neste mundo, nos trazendo o seu exemplo, os seus ensinos, deixando para nós o caminho a seguir. Que possamos nós ter a coragem de seguirmos os teus passos e que os teus ensinos alcancem o nosso coração, os nossos pensamentos. Abençoa, Jesus, a todos nós e a todos que nesse mundo estejam passando pelas provas, pelas expiações, pelas dores, no plano físico e também aqueles que sofrem e precisam da tua luz no plano espiritual. Obrigada, Senhor, e ficai conosco hoje e sempre. Que assim seja. Desejamos a todos uma boa noite, que Jesus os acompanhe.